é um goleiro promissor, é um goleiro que tem apenas 21 anos, né? E tem sido muito valorizado lá no Coritiba. Acho que esse é o sentimento que a gente tem. Esse é o panorama que a gente acaba percebendo lá, porque pode se tornar talvez a maior negociação de um goleiro, né, da história do clube. Até olhando aqui a publicação do Sou Mais Bahia, muito bem feita aí com o nosso parceiro Davi Zotti, do portal Tricolor.net. Então, é sempre importante a gente ficar de olho, porque existe uma equipe em que ele pertence ainda, que é o Coritiba, que subiu da Série B para a Série A desse ano. Coritiba, pelas informações que a gente vem recebendo, tem a intenção de manter o Pedro Morisco, né, de tentar segurar essas investidas de Bahia e de outros clubes também. E é um goleiro que tem um mercado muito grande, não apenas no futebol brasileiro, mas também na Europa. Então, o Coritiba vai fazer jogo duro, não vai ser fácil tirar o Pedro Morisco da equipe paranaense, mas é um goleiro que tem sim, talvez uma perspectiva muito boa de futuro. A questão é, né, vamos ver, porque como você falou muito bem, Douglas, o Morisco tem contrato até o final de 2027, né, então o Bahia vai ter que fazer uma investida aí alta para tirar esse goleiro que é promissor. Eu acho que o perfil de contratação tá muito bem definido, tá dentro dos moldes para a contratação do Morisco, né, para a chegada desse goleiro, e aí pode ser uma boa disputa, né, junto com o Ronaldo, que é o goleiro titularíssimo nesse final de Campeonato Brasileiro, mas pensando para o ano que vem, pode ser uma boa disputa aí, né, no gol do Bahia. A gente fica na expectativa de saber se ele pode fazer a mesma Série A, né, no ano que vem, como fez na Série B esse ano. Então, se ele conseguir ainda manter esse desempenho, né, e ainda ter essa projeção de futuro, acho que isso pode se tornar ainda mais proveitoso para o Bahia, mas é um bom nome, cara, um nome que particularmente me agrada, acho que agrada o torcedor tricolor de uma forma geral. Existe alguns, sim, que ainda pensam em contratações de goleiros, principalmente, né, que são posições, tanto o ataque quanto o gol são posições mais delicadas, mais sensíveis, e muitos torcedores querem, às vezes, um cara mais experiente, um cara mais cascudo, um cara que tenha mais vivência, principalmente de Libertadores, né, que é o que o torcedor mais almeja, mais quer. Então, existe sim um pouco dessa opinião do torcedor, mas pensando de uma forma geral, pode ser um nome muito interessante, até mesmo tendo em vista talvez a não permanência de um João Paulo, né? A gente fica ainda na expectativa de saber como isso vai se desenrolar, mas é um nome interessante, né, Douglas? Também achei um nome interessante, né? Principalmente por ser um goleiro novo ainda, né? Ou seja, ele poderia fazer aqui 2, 3, 4 temporadas com a equipe do Bahia, né? Ou pelo menos 2 a 3 e disputar, né, de vez para a Europa, podendo valer até muito mais do que o Coritiba espera valorizá-lo, né, no Coxa, né? Não tô aqui dizendo que o Coritiba é pequeno em relação ao Bahia, tô dizendo só em termos de projeção, né? Até porque o Bahia tá um projeto muito mais à frente do que o Coritiba, né? E aqui ele poderia ser titular, né, com essa chance aí de tomar essa vaga do Ronaldo, isso já projetando no que vem. E aí ele poderia valorizar muito mais, né, do que há essa expectativa atualmente, né? Tem até essa publicação aqui do Transfer Market, ó, falando sobre as maiores valorizações, né, dos jogadores que estavam na Série B. Um deles é o Pedro Morisco, ele foi o jogador que mais se valorizou dentro da Série B desse ano, passando a valer agora 3 milhões de euros, né, foi uma mudança de 2 milhões de euros, né, em relação ao começo, né, da competição, ou seja, é um goleiro que vem se valorizando muito, né, ao longo dessa temporada, e não é à toa que está despertando interesse não só dos clubes médios da Europa, como também de outras equipes brasileiras e também do próprio Bahia, já que esse interesse já é antigo, né, já de longo tempo. Meu parceiro Fernando, tem uma pergunta aqui interessante aqui que o Messias Souza fez aqui no chat. Ó. O Morisco chegando, ele vai ser titular ou reserva? Você acha que ele já toma essa vaga de Ronaldo se ele vier pro Bahia realmente? Cara, eu acho que não. Eu acho que o Ronaldo ele tá muito seguro nessa posição atualmente, né, nesse momento, e já pensando para a projeção de 2026, acredito que o Ronaldo comece sendo o titularíssimo aí, junto com os principais, né? E aí o Morisco ele pode ir recebendo oportunidades em Campeonato Baiano, no próprio Campeonato Brasileiro também, né? Ao decorrer desses jogos em que o Bahia estiver dividindo competições, acho que pode ser interessante aí esse início de semestre do ano de 2026 para o Morisco, né? Para ele mostrar o seu futebol, para ele conseguir ir se encorpando, entendendo o jogo do Bahia, entendendo também o que é que o Rogério Ceni espera dele. A gente sabe como foi difícil para o Ronaldo se adaptar aqui, então acho sim que o Pedro Morisco ele tem uma possibilidade muito grande de render com a camisa do Bahia, mas com calma, né? Com calma, até porque se fizer um primeiro mês, 2 meses ruins, não quer dizer que ele pode ser aí um nome que talvez tenha decepcionado. Muito pelo contrário, a gente viu como aconteceu com o Ronaldo, torcedor acabou, por muitas vezes, de forma impaciente, criticando o atleta, principalmente pela crise que o Bahia estava vivendo no gol naquele momento, né? E o Bahia precisava de alguém que assumisse essa responsabilidade. O Ronaldo demorou muito para engrenar, mas depois que engrenou, realmente mostrou o seu futebol com extrema qualidade, né? O que sabe fazer de melhor. Então, acho que o Ronaldo ainda é titular do Bahia, mas o Morisco, acho que naturalmente ele pode assumir essa posição. Ao decorrer da temporada, ao decorrer do ano que vem, a gente viu ele fazer grandes jogos com o Coritiba e isso pode ser visto também numa Série A. O nível aumenta e ele vai ter que se provar, né, nesse nível cada vez mais alto dentro do cenário do futebol brasileiro, principalmente até porque é um atleta apenas de 21 anos que tem ainda a projeção de, quem sabe, jogar na Europa. Então,
acho que é muito por aí. E paciência, ter paciência com essa posição, porque até mesmo os goleiros da base, né, temos muitos nomes interessantes nas divisões de base, precisam ter tempo para maturar, ter tempo para vestir a camisa do Bahia e entregarem, né? Porque é uma posição que por muitas vezes é ingrata, né, Douglas? Bastante ingrata, né? Goleiro, zagueiro e atacante, mano. Bastante ingrata. Acho que só o meio de campo que se salva ali são os caras que ainda conseguem se salvar com relação a comentários, né? Futebolcast largou aqui o seguinte no chat, ó. Aprova o nome de Pedro Morisco. Pode não parecer, mas já jogou Série A, apesar de ser em briga pelo rebaixamento. Acredito que seja o goleiro do projeto, é a opinião do Futebolcast. E realmente uma curiosidade muito boa, vou até trazer aqui esse vídeo aqui pra vocês, ó. O Pedro Morisco já jogou a Série A. Quer entender um pouco? Então vamos conferir aqui esse vídeo aqui do Marco Pastore aqui, que ele publicou em sua página no Instagram. Vender Gabriel Brazão, já tem um substituto e o nome dele é Pedro Morisco. Se pensa num goleiro que eu não sei como ele ainda tá na Série B, é esse cara. Isso não vai pro Santos, isso vai pra qualquer time da Série A que precisa de um goleiro. Quando ele estreou pelo Coritiba na Série A, era um jogador que me interessou bastante, até por um desempenho tão alto, sendo tão jovem. Já em 2024 foi facilmente um dos melhores goleiros da Série B. E com 21 anos nesse ano, vive o auge da sua carreira. Pedro tem características, ao meu ver, muito similares à de Gabriel Brazão. Um goleiro que tem uma impulsão totalmente fora do normal, uma velocidade de reflexo também muito fora da curva e uma infinidade de recursos que surpreende muito quando você olha pra idade, até principalmente a maturidade. É aquele típico goleiro mais milagreiro, que você precisa contar em equipes que tomam muitas finalizações. Um perfil de jogo próximo ao que seria goleiros como Gabriel Brazão e Hugo Souza. E por ser muito jovem, eu vejo uma curva de evolução nele muito grande. Acredito que precisa trabalhar muitos pontos até pela idade pra ter um equilíbrio maior e também ser mais completo. Mas é um goleiro que, se estivesse na Série A, já estaria sendo pretendido pra Europa há muito tempo. Se o Santos for vender Gabriel Brazão, já tem... Tá aí o vídeo do Marco Pastore, né? Ele que, pelo que eu vi aqui, né, por essência, né? Ele fala mais sobre futebol, mas pelo que eu vi aqui tem um pouco do foco no Santos, né? E aí vai que o Santos, né, negocia o Gabriel Brazão. Pra ele, o substituto direto de Brazão seria o Pedro Morisco. E não é à toa, né, Fernando? Pela qualidade, né, que o goleiro tem, né? Perfeito, Douglas. É um goleiro que tem características parecidas, assim, com o Brazão, eu concordo. Um goleiro de 1,91 m, né? Então acho que isso também conta bastante, porque a gente sabe a importância da estatura e que o torcedor cobra muito isso também, principalmente tendo ainda essa característica como milagreiro, né? Como comentou aí o nosso Marco Pastore. Então, existe sim, talvez uma expectativa muito grande para o desenvolvimento do Pedro Morisco, independente do clube que ele esteja, porque é um goleiro que vai mostrando qualidades parecidas com goleiros que vêm conseguindo se destacar aqui no Brasil, né? Principalmente na Série A, como é o caso do próprio Gabriel Brazão. Então, acho que ele falou muito bem até, né? O Pastore falou sobre qualquer clube também, não apenas o Santos, mas qualquer clube que precisa de um goleiro. E eu acho que talvez seja a maior urgência aí do Bahia, mesmo com a presença do Ronaldo, né? Assumindo essa bronca, assumindo essa responsabilidade. O torcedor tricolor ainda quer ter um pouco mais de confiança, um pouco mais também de opções, né, dentro dessa posição, para que se sinta mais confortável, mais seguro, porque, como eu falei, é uma posição ingrata e o torcedor tricolor quer ter mais segurança, né, com essa posição. Então, acho que passa muito por aí, e vocês estão vendo até os lances, né, do Morisco na Série B, um goleiro que, pela experiência de Série A, talvez a gente não possa contar tanto assim, né? Porque jogou em 2023, um ano em que o Coritiba estava bem abaixo, né? O Bahia, inclusive, venceu os 2 jogos, tanto na Fonte quanto fora de casa também, né? Aquele 4-2. Então, é um Morisco que ainda pode se provar mais dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, mas mesmo assim é extremamente interessante e promissor. Então, acho que dentro do perfil de contratação que o City normalmente costuma fazer, né? Que vem se tornando aí uma sina nesse time do Bahia, tá muito dentro aí dessas características e acho que pode ser um nome interessante. Tá aí a opinião do nosso querido Fernando Ramos falando sobre Pedro Morisco. A galera aqui do chat, Fernando, tá lascando em banda aqui na diretoria do Bahia, dizendo aqui o seguinte, ó. O Valdir Silva, o Grupo City só contrata a bolacha quebrada. O Grupo City pode até contratar, mas ele... Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Lives, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui no SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.